Beleza, pessoal? Vamos aqui à solução de mais uma questão que diz assim, ó, em uma comunidade, todo trabalhador é responsável, todo artista, se não for filósofo, ou é trabalhador ou é poeta. Ora, não há filósofo e não há poeta que não seja responsável. Portanto, tens que, necessariamente, na letra A, todo responsável é artista. Na letra B, todo responsável é filósofo ou poeta. Na letra C, todo artista é responsável. Na letra D, algum filósofo é poeta. E na letra E, algum trabalhador é filósofo, né? Estamos aqui, mais uma vez, utilizando a palavra todo. Como nós trabalhando com a palavra todo, vamos resolver essa questão através de diagramas. Então, para isso, nós vamos tirar as afirmações que o problema traz. Ele diz assim, ó, todo trabalhador é responsável. Primeira afirmação. Segundo, ele diz que todo artista, se não for filósofo, ou é trabalhador ou é poeta. Ele diz na terceira que não há filósofo e não há poeta que não seja responsável. Bem, gente, vamos começar a considerar a primeira afirmação dele, que diz assim, ó, que todo trabalhador é responsável. Ora, se todo trabalhador é responsável, existe um conjunto formado pelas pessoas que são o quê? Responsáveis. E dentro desse conjunto dos que são responsáveis, existe o conjunto de quem? Dos trabalhadores. Seguindo essa análise, nós temos aqui, ó, que todo trabalhador, ele é responsável, ok? Na letra B, no segundo, aliás, ele diz assim, ó, todo artista, se não for filósofo, ou é trabalhador, ou é poeta. Então, nós vamos pular para a letra 3, que diz assim, ó, não há filósofo e não há poeta que não seja responsável. Isso é a mesma coisa que dizer o quê? Dizer o seguinte, que não existe poeta irresponsável e não existe filósofo irresponsável. Ou seja, em outras palavras, ele quer dizer o seguinte, que todo filósofo é responsável e todo poeta é responsável e todo filósofo é responsável e todo poeta também é responsável. É isso que ele quer dizer. Ora, se todo poeta é responsável e todo filósofo é responsável, então nós temos aqui o conjunto dos filósofos e o conjunto dos poetas. É isso que ele está dizendo na terceira, é? Vamos ver se é. Não há filósofo que não seja responsável. Ora, se não existe filósofo que não seja responsável, significa que todos são responsáveis. Não há poeta que não seja responsável. Ora, se não existe poeta que não seja responsável, significa que todo mundo é responsável. Agora, uma coisa interessante, ó. Observa que não existe nenhuma relação até agora entre os três. Por quê? Porque o problema não nos dá. Então, essa posição que eles estão aqui, pode ser que exista poetas trabalhadores. Pode ser que existam poetas trabalhadores filósofos, poetas filósofos. Pode ser, mas o problema não nos dá. Então, a posição que nós vamos colocar é essa. Todo trabalhador é responsável, todo poeta é responsável, todo filósofo é responsável. Pela segunda condição, ele diz assim, todo artista, se não for filósofo, ou é trabalhador, ou é poeta. Em outras palavras, gente, como interpretaria isso? Ele está dizendo o seguinte, ó, ou o artista é trabalhador, ou o artista é filósofo, ou o artista é poeta. Então, a posição do artista, ou ele pode ser trabalhador, ó, ou todo artista, se não for filósofo, ou é trabalhador, ó, tá aqui, ó, trabalhador, ou é poeta. Então, ele pode ser poeta, e ele também pode ser filósofo. Isso que nós sabemos. Um artista ou é trabalhador, ou é poeta, ou é filósofo. Ora, se todo trabalhador é responsável, então, se todo artista pode ser trabalhador, então todo artista, logicamente, vai ser o quê? Responsável. Então, nós já montamos os diagramas, né, as três condições. Vamos ver se nós realmente satisfazemos? Vamos lá? O primeiro diz que todo trabalhador é responsável. Satisfaz? Ó, todo trabalhador é responsável. Satisfaz. Todo artista, se não for filósofo, ou é trabalhador ou é poeta. Ou o artista é trabalhador, tá aqui, ó. Todo artista é trabalhador. Todo artista é poeta, todo artista é filósofo. Satisfaz? Satisfaz. Não há filósofo e não há poeta que não seja responsável. Ó, todos os filósofos são responsáveis e todos os poetas são responsáveis. Pronto, fechou. Agora vamos para as opções e aí vai ser mais fácil. Ó. Na opção diz que todo responsável é artista. Em momento algum isso aqui é verdade.
né? Não existe isso. Eu sei que todo artista é responsável, mas nem todo responsável é artista. Existem pessoas responsáveis que não são artistas. Agora, se eu dissesse, alguns responsáveis são artistas, aí pode ser. Aí é verdade, mas todo não. Letra B. Todo responsável é filósofo ou poeta? A resposta é não também. Porque todos os filósofos e todos os poetas são responsáveis, mas nem todos os responsáveis são poetas ou filósofos. A recíproca aí não é verdadeira. Então não existe essa equivalência lógica. A outra questão diz, todo artista é responsável? Gente, o que nós sabemos dos artistas? Que ou eles são trabalhadores, ou eles são poetas, ou eles são filósofos. Mas uma coisa nós sabemos também, que todos os artistas, independente de onde eles estejam, eles são sempre responsáveis. Então, essa opção está correta, né? Todos os artistas vão ser sempre responsáveis. A letra D diz, algum filósofo é poeta? Filósofo e poeta. Observa que a questão não nos dá nenhuma relação entre trabalhadores, poeta ou filósofos. Nenhuma relação ele nos dá, então eu não posso dizer isso. Algum trabalhador é filósofo? Eu também não posso dizer isso. A alternativa que verdadeiramente satisfaz a opção é a letra C. Okay? Então, a resposta correta para essa questão é a letra C. Um abraço e até a próxima.